foi em conjunto com uma arqueóloga, Cristiana Barreto, em que a gente foi atrás do banco na cultura tapajônica, na cultura marajoara, e mostramos a imensa diversidade aqui, as primeiras representações que a gente tem aqui na cultura marajoara, de pessoas sentadas sobre banquinhos, enfim. Então, uma investigação assim de várias formas em que a gente pode dizer que a gente tem uma reflexão, uma pergunta, um questionamento sobre a nossa identidade. E num país de dimensões continentais como o Brasil, está claro para a gente que a nossa identidade, ela se dá na diversidade. Os poetas, os escritores, com a sua capacidade de síntese, de dizer de uma forma bonita coisas que a gente leva muito tempo para tentar dizer, dizem isso melhor. E o nosso maravilhoso escritor João Guimarães Rosa, ele cunhou uma expressão que é um aparente paradoxo, que é puras misturas. É um paradoxo porque se é puro não pode ser misturado, e se é misturado não pode ser puro. E aí, então, essa exposição foi uma exposição que trabalhou essa questão das várias faces da nossa identidade. Esse é um carrinho usado feito por um vendedor de café em Salvador. E então foi uma exposição nesse prédio aqui, Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, um prédio muito bonito em que a gente começou com uma instalação usável de banquinhos indígenas, banquinhos de designers famosos e banquinhos de artesãos, ou banquinhos até que eu encontrei em lixões em São Paulo, ou em restos em construção, banquinhos de pedreiro. Fizemos essa instalação e fomos comparando a tradição, a inovação, no que diz respeito a essa questão da cultura material, aqui misturando já bastante a arte, né, misturando a expressão artística, misturando não só o recorte que em geral define mais o design, que é ter uma função de uso, mas muitas vezes a gente vê que a função simbólica é uma função tão importante quanto a função propriamente dita, né? Então aqui foram questionamentos, de novo trazendo o feito à mão, com o feito de outras formas. Então aqui a gente falou um pouquinho sobre essa questão da identidade, né? Eu acho que outro tema que, quando a gente está falando em design, falando em comunicação e design, é um tema que está na ordem do dia já há muito tempo e sobre o qual a gente tem muito pouca literatura e é um tema dado a muitos estereótipos e muitas interpretações rasas e superficiais, é o tema da sustentabilidade. Eu procurei tratar desse tema em 1999, quando eu fiz uma exposição para o Itaú Cultural sobre a transformação do lixo em luxo, de restos de coisas, restos de vidro, restos de PET, restos de palha de milho, em objetos feitos pelos nossos designers, né? E até hoje encontrei um professor que viu essa exposição, itinerou por algumas cidades e inclusive foi para Penápolis. Quem? O Pasquarelli esteve na exposição em Penápolis, né? Bom, isso aqui foi em 99. Em 2010, eu fui chamada pelo Ministério da Indústria e Comércio e Ministério da Cultura para ser curadora da Bienal Brasileira de Design. Bienal Brasileira de Design, sempre com um tema mais, assim, sem tema. Eu falei, olha, eu topo fazer, desde que a gente possa se dedicar a um tema só na Bienal, que é o tema
da inovação e da sustentabilidade. E aí houve uma pesquisa enorme, uma equipe de pesquisadores em todo o Brasil, e a gente fez uma tentativa grande. Da equipe de pesquisadores participou a professora Mônica Moura, né, Mônica? Houve uma equipe que foi dividida por estados, a Mônica ficou com o estado de São Paulo todo. Foi um prazer ter a pesquisa muito bem feita pela Mônica, indo atrás de... E o nosso desafio, né, Mônica, você lembra que era aí a gente ir além dos estereótipos da palavra e mostrar que esse tema é muito complexo, né? Então, isso resultou numa exposição com 12 módulos, em que sempre assim eu gosto de, no começo das exposições, muitas vezes dar uma quebrada. Por exemplo, com a vassoura, no começo daquela exposição, que mostrava, olha, o design está até nas coisas mais corriqueiras, ou os banquinhos para sentar na exposição do Puras Misturas, e cada um escolheu o banquinho que achasse melhor. E a Bienal Brasileira de Design, a exposição principal, que se chamava Design, Inovação e Sustentabilidade, começava com uma coisa chamada Menos. Só menos. E aí falava como a gente tem que, como já diz o grande pesquisador disso, que é o Ezio Manzini, italiano, né, a gente tem que gerar uma nova sociedade em que a gente, em que o nível de consumo caia e a gente tenha menos coisas com maior durabilidade, com qualidade maior, que não se deteriorem, que não tenham uma obsolescência programada para daí a pouquinho para nos estimular. Então era menos matéria-prima também usada, você ter várias coisas, uma coisa com várias funções. Aí aqui a gente teve um módulo Novas ou Velhas Atitudes, que a gente refletia sobre como uma ascensão econômica tinha deixado a gente por exemplo, usando garrafas PET em vez de usar as moringas. Então foi um questionamento amplo. O uso das matérias-primas naturais, a prata da casa, as matérias-primas locais. Então, desde uma fibra de banana até o algodão orgânico lá da Paraíba, as madeiras brasileiras. E tivemos já ouvi falar muito do laboratório de bambu aqui da Unesp, e um dos núcleos, esse A Prata da Casa, a gente fez, um dos subnúcleos chamava de bambu, um boom do bambu, e mostrava alguns projetos feitos com bambu, os produtos que nos levam a uma economia de água e o gota a gota. Um outro núcleo que questionava a questão da mobilidade, o transporte coletivo, como que poderia se dar o transporte individual nas cidades de uma forma mais sustentável, mas sobretudo o reforço ao transporte coletivo. E dentro da própria Bienal, retomamos a questão da matéria-prima, nessa exposição só sobre matérias-primas, a reinvenção da matéria artificial, aqui no caso garrafas PET, papelão, aqui foi até a imensa variedade de matérias-primas naturais brasileiras, né? Essa exposição foi no Museu Oscar Niemeyer. E dentro dessa ideia da comunicação, bom, nessas exposições todas, em geral tem misturado design gráfico, design de produto, embalagem, etc. E aqui a gente fez uma coisa que deu muito certo, que foi convidar alguns designers gráficos e fazer um concurso também com estudantes de Curitiba, onde foi realizada a Bienal, sobre cartazes para comunicar a sustentabilidade. E o mote que foi dado a eles era sustentabilidade, e eu com isso? Então convidamos designers e essa exposição foi levada para ficou em alguns parques públicos de Curitiba e foi realmente
um ponto alto, eu acho, da Bienal e um ponto em que a gente tinha diretamente essa questão da comunicação, né? Bom, eu falei da sustentabilidade, inovação. Eu acho que quando a gente está falando de design, a gente está falando em inovação, obrigatoriamente, né? Acho que o designer brasileiro que mais nos ensinou sobre inovação até hoje foi Santos Dumont. O Santos Dumont, ele foi um designer da virada do século. Hoje ele virou muita gente assim, ele quase que, até por ser overexposto, o nome de tantas ruas, de avenidas, de aeroporto, ficou uma figura um pouco apagada, mas ele foi um cara genial, que foi o criador do primeiro avião que voou por seus próprios com autopropulsão, e que, isso 14 bis, e que depois fez um projeto que definiria a aviação desde então, que é o projeto do avião Demoiselle. E ele, publicou os arquivos dessa criação dele numa revista americana muito difundida naquele momento, a Popular Mechanics, e dentro de poucos anos já havia mais de 200 Demoiselles voando pelos ares, com um projeto, com um arquivo aberto que ele fez, né? Então, também quando eu entrei no Museu da Casa Brasileira, além dessa questão de abrir para essa vertente do design artesanal, convidei o designer Guto Lacasse, que é um fã do Santos Dumont, assim como eu, assim como um baurense notável, que é o Osiris Silva, que fazemos parte de um mesmo fã-clube do Santos Dumont, que nos reunimos de vez em quando, e mostrando o Santos Dumont como um verdadeiro designer que ele foi, e que trabalhou em cima das conquistas tecnológicas da época, com um verdadeiro sentido da inovação. Criou o hangar, desenhou chapéu, desenhou aviões, desenhou meios de esporte, né? Mas então, eu comentei essa questão do design sendo quase que um sinônimo de inovação. No design industrial, uma exposição que eu fiz, da qual eu me orgulho muito, é a exposição sobre essa dupla de designers, Bornancini e Petzold. Não sei se vocês já ouviram falar deles, mas eu quero saber se alguém conhece essa. Várias pessoas conhecem. Os talheres infantis Comer Brincando, né? Teve um autor, teve quem fez, quem se... E foram os dois, o Bornancini e Petzold, que estavam desde os anos 1960, sendo os grandes pioneiros do design industrial brasileiro. Por exemplo, nesse fogão Vale dos anos 60, e fizemos essa exposição para eles dentro do Museu Nacional de Brasília. Enfim, os grandes nomes daqueles que fazem coisas que estão nos acampamentos do sem terra, estão nas casas de classe média, estão nas classes de pessoas ricas, como garrafas térmicas, tesouras e etc. Fiz um livro sobre esse designer industrial Fernando Prado, um livro sobre o Jader Almeida, são dois designers que eu acho, da atualidade, os designers que melhor conjugam hoje a autoria e a produção em escala industrial. Mas quando a gente fala em inovação, eu acho que a gente está falando não só em inovação em processos, inovação em tecnologia, mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco no tipo de inovação que possa trazer benefícios para o maior número possível de pessoas. E nesse sentido,
é que eu acho que a gente pode falar, que surge a importância dessa aproximação entre design e artesanato, que são iniciativas que a gente vê espalhadas pelo país, marcadas pelo empreendedorismo e por esse componente muito forte da inovação social. E eu acho que países em desenvolvimento como o Brasil, nesses países, há uma importância, o feito à mão permanece muito importante, embora haja muito preconceito contra o feito à mão. E fiz muitas reportagens sobre isso, fiz aquela exposição que eu mostrei no Museu da Casa Brasileira, até que eu consegui editar um livro sobre essa aproximação. Eu tive a felicidade de conseguir fazer o livro não só em português, como uma edição em inglês também, e foi muito bem recebido, foi uma coisa que teve uma avaliação crítica, assim, que eu fiquei muito feliz com ela, e hoje eu defendo que o design, a gente pode falar de design industrial e falar em design artesanal. A gente poderia fazer uma palestra inteira só sobre esses dois conceitos. Agora, a própria sociedade, International Council of Industrial Design Societies, que é a sociedade dos designers, internacional dos designers industriais, admite já a reprodução artesanal como uma forma possível. Mudou, a IPCID mudou a sua definição e hoje define design como uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as características multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de vida completos. Portanto, o design é o fator central da humanização inovadora das tecnologias e fator crucial do intercâmbio cultural e econômico. Isso foi uma mudança, porque antes se falava, o próprio IPCID falava na reprodução industrial como uma condição sine qua non do design, né? E eu acho que, principalmente, se a gente analisa esse setor do consumo de luxo, a gente vê no mercado internacional, a gente vê o atributo do feito à mão como um atributo que dá mais valor ao design, aos objetos. Acho que eu vou pular essa aqui, que é uma outra exposição que eu fiz no Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, uma exposição sobre o artesanato brasileiro hoje, o design artesanal no Brasil hoje, né? E quero retomar aqui a questão de comunicar o design, né? Como jornalista, eu continuo hoje as oportunidades para escrever são muito mais limitadas. É bastante difícil encontrar espaço, né? Realmente eu bato na porta e tento abrir meus caminhos, mas as portas são bastante fechadas hoje, o que é uma pena, porque eu acho que a gente já teve bons colunistas até de design no estado de São Paulo. O Cláudio Ferlaldo, um designer, ele escrevia na Folha de São Paulo, Mara Gama, e hoje a gente não vê, a gente vê até uma cobertura maior hoje de arquitetura do que uma cobertura grande de artes na imprensa. E no ano de 2015 eu tive a alegria de colaborar numa revista chamada Bambu. Infelizmente, como várias outras revistas, ela fechou, a revista Arquidesign fechou, a revista Design Interiores que eu fazia fechou, já antes, já lá na década de 90, mas ao longo do ano de 2015, mensalmente eu consegui falar sobre coisas que eu vi aqui hoje com felicidade nos laboratórios, coisas relativas a isso. Por exemplo, essa coluna aqui foi falando do movimento de ocupação dos espaços públicos, dos equipamentos voltados para os espaços públicos, e vi com alegria o projeto de vocês para o Jardim Botânico. Então essa coluna falava disso.
Essa aqui falava sobre a valorização das culturas ancestrais, das culturas indígenas. Aqui a esfera pública do design, novamente. Aqui uma coluna sobre os makers, esse movimento que está se difundindo demais. E essa coluna aqui sobre design e envelhecimento da população. E hoje também fiquei muito feliz de ver o enfoque das pesquisas no laboratório de ergonomia, as pesquisas ligadas a mal de Parkinson e idade, fazendo as pessoas se sentirem, experienciarem a vivência de um tremor que te dificulta o manuseio das coisas. Eu fiquei realmente bastante feliz, e aqui de novo mostrando, né, como a gente pode falar dessas questões por meio de produtos, ou a gente pode falar de design gráfico também, né? Eu que tenho bem mais de 60 anos, não me identifico com essa imagem. É uma imagem que eu encontro nos supermercados, nos shopping centers, falando da vaga que eu posso usar como o meu cartão de idosa. E aqui já é uma imagem bastante mais propositiva e que tem até essa conotação de ganho, que é mais, né? Não estamos perdendo, estamos ganhando aí alguma coisa. Minha última produção como jornalista foi essa série de documentários, 10 episódios, 25 minutos cada um, que passou no canal Curta, tratando desde Ronaldo Fraga, Guto Índio da Costa, Renato Ambroise, Antônio Bernardo, e está num streaming na Netflix. Tem essa plataforma agora chamada Tamanduá, que é uma plataforma voltada para a produção audiovisual independente no Brasil. Está baratinho e acho que é uma tentativa de difundir, né, o design. E é uma atividade que eu faço com bastante determinação e tentando aproveitar o máximo de oportunidades que eu tiver, é comunicar o que se faz no Brasil e na América Latina fora daqui. É colocar o Brasil no mapa do cenário internacional do design. Eu tive uma sorte muito grande que logo em 1990, ainda faz bastante tempo, eu fui convidada para fazer parte do júri de um prêmio bem importante no Design Center Stuttgart, na Alemanha, junto com pessoas como o Achille Castiglione, um grande designer italiano, Ken Gecuan, enfim, pessoas. E desde então eu tenho participado de muitos júris no exterior, muitos júris no Brasil também, mas muitos júris no exterior. Atualmente faço parte do júri da Bienal de Design de Londres e do London Design Museum. Agora, é muito frequente que eu seja a única representante do Hemisfério Sul, o que dá uma solidão muito grande, dá uma responsabilidade muito grande, mas também uma solidão. E também é muito difícil, porque são ambientes muito masculinos, em geral, muito o white male, né, como se fala, o branco, o homem branco, do rico, né? E, por exemplo, em Stuttgart, desse primeiro aqui, em 1990, éramos duas mulheres, a Lenka Bajilege, que era diretora da Bienal de Design de Ljubljana, na Eslovênia, e eu, junto com essas feras aí, e tentando erguer a voz, né? Falar de um outro ponto de vista. Eu acho que é um pouco a minha missão, assim, essa coisa de fazer com que a gente não mimetize as soluções dos outros países, que a gente não tenha vergonha de ser quem a gente é e que a gente encontre as nossas próprias soluções, né? E é o que eu tenho feito desde então. Então, escrevi sobre design brasileiro para jornal na Coreia, para a revista italiana, para a revista da África do Sul, e felizmente consegui plantar árvores, ter filho, neto, e escrever alguns livros
dizem, né, tem esse ditado, árvores, filhos, livros, né, e consegui editar alguns livros, né. Bom, para terminar, assim, como será, né, eu acho que eu tenho 67 anos, digamos que eu vá até os 80 com bastante, bem atuante, como eu pretendo, mas não é muito tempo, né, pouco mais de uma década aí, né. Onde concentrar energia? Quando a idade vem chegando, a gente vê que a gente precisa concentrar energia em coisas que a gente acha que valem a pena, né? E mais do que nunca o meu interesse é em design como agente